mais um Direito na Prática. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros socorros. Você sabe como agir numa situação de emergência? E mais, você sabe o que a lei diz sobre a destinação do lixo hospitalar? Confira agora no Direito na Prática. Eu converso com o Dr. André Obermiller, que vai nos trazer algumas informações sobre os primeiros socorros. Doutor, eu gosto de sempre trazer as informações básicas para o nosso telespectador. O que são primeiros socorros? São os primeiros movimentos no socorro a uma vítima de algum acidente, de algum mal-estar, um mal súbito, né, em casa ou em via pública. E quais são as principais técnicas a serem aplicadas? A regra principal, você começa por via aérea. A primeira coisa a se fazer em alguém que passou mal ou sofreu um acidente é a desobstrução de vias aéreas. Se esse paciente engoliu a língua, por exemplo, ou quebrou um dente no acidente e tem algo ou sangue mesmo obstruindo as vias aéreas, isso precisa ser desobstruído, porque sem respirar você não vai fazer mais nada dali para frente. Então a primeira coisa é manter a possibilidade de respiração dessa vítima. Mas para fazer isso, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Sim. O ideal é que ela tivesse pelo menos uma luva, né, para se proteger, né, e teria que ter algum conhecimento básico de como fazer essa desobstrução. Mas e no caso de um apavoramento? Porque é muito comum a gente, quando quem não é da área, vê um outro passando mal e fica muito apavorado. O que deve? Para quem não tem noção nenhuma do que fazer, Patrícia, o melhor é chamar alguém que saiba o que fazer, né? Porque nesse apavoramento você pode complicar ainda mais a situação daquela vítima. E a rapidez nesse atendimento, que seja por um SAMU, por um profissional do SAMU ou por uma pessoa que está ali, que tem realmente esse conhecimento, faz diferença no resultado final? A diferença entre a vida e a morte, né? O atendimento o mais rápido possível pelos profissionais do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, né, que são os heróis que a gente tem aí na rua salvando a vida da gente o tempo todo, né? Os verdadeiros heróis da cidade são esses profissionais, né, que se dedicam a salvar vidas na rua, muitas vezes sem pensar na própria segurança, né, entrando debaixo de carro que sofreu acidente, ele não está pensando muito nele. Ele vai salvar aquela vítima. Mas esse profissional tem conhecimento para fazer isso e tem material para atuar naquela situação. E se estamos numa localidade realmente um pouquinho distante, que o SAMU demore a chegar, a pessoa ela não tem, quem está ali assistindo viu o acidente ou está vendo uma pessoa acidentada, não tem conhecimento, mas precisa fazer alguma coisa. O que o senhor pode falar assim, que ela pode... qual a melhor atitude para tentar salvar o mínimo, aguardando o atendimento do SAMU? Se você não tem o conhecimento necessário para agir diretamente com a vítima, você deve pelo menos proteger essa vítima, sinalizar o local, né, para que, num caso de um acidente na estrada, por exemplo, um outro veículo venha e acabe atropelando ainda essa vítima, né? Então sinalizar o local, proteger a vítima e, se possível, aguardar o atendimento especializado. Existem épocas do ano também que são mais propícias para determinados acidentes. Em junho, julho, acontecem as festas juninas e com elas os balões e as queimaduras. Qual é o procedimento que a pessoa tem que tomar para aguardar, para até ir ao hospital? Então, isso é muito importante, porque existe a cultura de se jogar tudo em cima da queimadura. Manteiga, café, e isso só piora a situação da queimadura. Clara de ovo. Clara de ovo, porque aquilo tudo vai agarrar ali na queimadura, e além de ter que tirar a pele queimada, nós vamos ter que tirar também todos esses produtos que estão em cima da área queimada. Vai gerar mais dor, mais desconforto para a vítima. O cuidado principal, a primeira coisa que se faz é cessar o ato de queimar. Apaga o fogo, né? Ou joga uma água corrente na área queimada. Então, lava a área queimada com água corrente
e, se possível, envolvê-la com um lençol úmido e levar diretamente para o hospital. Inclusive aquela queimadura pequenininha, de encostar na grelha do fogão, também fazer isso? Na dúvida, sempre procure atendimento médico, porque aquela queimadura pequenininha que formou uma bolha, se aquela bolha não for rompida e o tecido retirado adequadamente e o curativo não for feito adequadamente, aquela queimadura pequenininha, que é uma queimadura de 2º grau superficial, pode aprofundar por infecção e virar uma queimadura de 3º grau. E existem casos em que a queimadura ela é tão grande que há necessidade de uma cirurgia plástica? Sim, a cirurgia plástica vai atuar em 2 frentes. A primeira é no primeiro atendimento, onde a gente vai remover todo aquele tecido necrosado, né, queimado, e aí propiciar o início da cicatrização. E numa segunda etapa, um pouco mais tardia, depois que esse paciente está estabilizado, né, a enxertia de pele, que é a reconstrução das áreas queimadas para a cobertura definitiva da lesão. E tomar cuidado, né, doutor? Não ficar perto de fogueira, soltar balões, principalmente por causa do ambiente, do meio ambiente, jamais. Exatamente. A gente teve um exemplo que saiu na mídia nacional de um prefeito em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que sofreu uma queimadura gravíssima e tem que ter muito cuidado. Fogo não é brinquedo, né? A gente tem que tentar diminuir essas lesões. Infelizmente, no Brasil ainda é muito grande. Uma brincadeira que pode custar caro. Pode custar a vida. Doutor, então em caso de acidentes, devemos chamar quem? Ligar sempre para o Corpo de Bombeiros ou SAMU, 192, 193. Muito obrigada, doutor André. Imagina, é um prazer, sempre. Vale lembrar que comunicar falsos crimes ou contravenções é crime com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Um levantamento do CIODES, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, aponta que 13% das 730 mil ligações atendidas pelo serviço em 2018 foram trotes. Um total de 94 mil trotes ao longo de todo o ano, cerca de 257 ligações por dia. São geralmente pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto e comunicam crimes ou ocorrências que não existem. Um atendimento de algo que é real, como uma agressão ou uma vítima de homicídio, pode deixar de ser atendido porque a viatura foi desviada para uma ocorrência que depois se constata que era um trote. Ocupar uma linha de emergência, impossibilitando o socorro de quem realmente precisa, é um dos prejuízos dos trotes aos números de emergência de segurança pública. A conscientização de jovens e adultos das consequências dos trotes é a única saída para a solução desse problema. Fica a dica. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique ligado porque no próximo bloco vamos falar sobre a destinação do lixo hospitalar. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. O lixo hospitalar ou resíduo hospitalar é o nome que se dá aos resíduos originários de ações médicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, entre outras. Você sabia que existe uma lei que fala sobre a destinação correta deste lixo? Esses resíduos, eles têm uma peculiaridade, eles não podem ser dispostos de qualquer forma nas vias públicas. Eles têm que, primeiro, existe um chamado Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, onde que desde a geração dos resíduos
eles precisam ser triados, separados, de acordo com grupos específicos, biológicos, químicos, radiológicos, e aí você vai fazendo essa separação. E após essa separação, é feito um armazenamento interno nos estabelecimentos de serviço de saúde. Porque a responsabilidade é de quem gera. Exatamente. A política nacional, a legislação vai falar que o gerador ele é responsável pelo seu resíduo. Então, ele precisa separar. O ideal, quando a gente discute sobre separação, tecnicamente chama-se segregação, porque é você não deixar misturar. Por exemplo, se você tem um papel que você tirou de uma seringa, aquele papel não tem contaminação, então ele não é um lixo que causa algum potencial ofensivo para alguém. Só que se eu coloco aquele papel dentro do mesmo cesto, que é onde vai cair um material sujo de sangue, ele vai acabar contaminado. Então, a etapa da segregação é muito importante. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito interno pelo gerador dos resíduos nesses estabelecimentos. Feito isso, ele é armazenado e após o armazenamento é feito através de um sistema de coleta, onde um veículo apropriado, a gente chama de veículo hospitalar, mas é um veículo de recolhimento de serviço de saúde, onde tem uma unidade hermética nele, que coleta esse material e leva para as unidades de destinação final. A gente exemplificando para o nosso dia a dia, uma pessoa que perdeu um membro, resto de pele de uma pessoa que fez uma cirurgia, uma bariátrica, o que é feito? Qual é o passo a passo dessa sobra, desse resíduo? Então, no próprio estabelecimento de serviço de saúde, essas peças, vamos chamar de peças anatômicas ou uma parte do corpo, inicialmente ela vai ser tirada da pessoa e o médico, a equipe que está ali, ela teria que separá-la e como ela tem um poder de deterioração muito rápida, ela deveria ser armazenada num freezer ou algo específico. O paciente, o cidadão, de uma forma geral, ele pode reivindicar para ele aquela peça, aquela parte anatômica. Vamos falar de um membro, né? Que fica mais fácil. Amputou o braço, então ele poderia requerer aquilo. Aquele braço, ele precisa ou enterrá-lo, e aí ele precisa ter um cemitério licenciado, cadastrado. Porque antigamente tinham pessoas que enterravam no quintal de casa. Isso não pode. Fazer enterro de partes anatômicas, que é resíduo, hoje é crime. Até porque contamina o solo. Além de contaminar o meio ambiente. Então, a própria lei de crimes ambientais define isso como um crime. Então, a pessoa ela pode pegar, ela pode levar para um crematório, licenciado, é claro, e fazer o descarte adequado ou enterrar isso num local que ela vai ser talvez enterrada depois, ou tem um outro membro, uma outra pessoa, dessa forma. Isso se ela quiser. Isso é muito oneroso. Hoje, você enterrar partes do corpo ou fazer incineração é altamente oneroso no Brasil. O que acontece é que essas partes acabam ficando nos estabelecimentos de serviço de saúde e eles são depois coletados pelo carro que faz a coleta dos outros resíduos e levado para a destinação final. No caso da SA, a gente trabalha com incineração. Então, esse material é levado para um incinerador licenciado pelo órgão ambiental, onde ele recebe o devido tratamento. Em hipótese alguma, esse membro, essa peça, ela vai ser jogada no lixão? Não, ela não pode. A legislação fala que partes anatômicas não podem ser dispostas em aterro. Mesmo que se você usou o termo lixão, que é um local sem qualquer tipo de licenciamento, mesmo um aterro sanitário devidamente licenciado, ele não pode receber essas partes. Essas partes, pela legislação, têm que ser incineradas. E com relação às regras de acondicionamento desses resíduos, dessas peças, quem é que direciona, quem é que realiza? O regramento de tudo isso, basicamente hoje ele é feito por dois órgãos. Uma é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e outro o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esses dois órgãos, eles instituem normas de como acondicionar, como separar para cada local que deve ser armazenado, a forma que deve ser armazenada.
Além disso, tem todas as normas técnicas. Então, você vai ter uma NBR, que geralmente é da ABNT, que vai falar, olha, a caixinha que vai botar a seringa dentro tem que ser de tal forma. A incineração de uma peça anatômica tem que ser feita no incinerador que na chaminé só pode sair tantos % de gás carbônico ou de tal metal pesado. Então, tudo isso, você vai ter isso numa norma técnica que vai definir os parâmetros de aceitabilidade. E a mais recente de 2018. Isso, é a resolução da Anvisa 222/2018, bem recente, que vai falar exatamente desde o primeiro passo que você gerou, então vai separar, a gente chama de segregar, até a destinação final. Então lá vai ter descrito todo o programa de gerenciamento de resíduos de saúde. E a SA entra após a segregação pelo hospital, vamos supor assim, pela clínica? Nós temos duas formas de atuação. Uma é quando o nosso cliente nos convida a elaborar esse plano de gerenciamento de resíduos de saúde, que a gente vai dar todo o suporte técnico para o nosso cliente, mostrando para ele como é que faz, levantando os resíduos que são gerados naquele estabelecimento, se ele é um resíduo biológico, se ele é um resíduo químico, qual é o grau de poluição daquele resíduo, qual é a forma que ele tem que armazenar interno, como que ele vai fazer o transporte, levanta-se quais são as empresas que tem na região dele, porque pode ser que a própria destinação não seja feita por nós, aí a gente indica para ele a forma de destinação final mais adequada até o final. E o segundo é atuando diretamente no nosso cliente, a maior parte das vezes é o cliente público que contrata, a prefeitura ou o ente público contrata para se fazer todo o gerenciamento ou a coleta e a destinação final nos estabelecimentos de serviço de saúde. Além do lixo hospitalar, resíduos domésticos também podem ser contaminantes. Será que descartamos da forma adequada? Em casa a gente gera muito resíduo de serviço de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela vai fazer tem uso contínuo, né? De insulina, então ela usa uma agulha ou outras pessoas precisam fazer curativos em casa. Tem pessoas que não tem como se deslocar até um hospital e fazem curativos. O correto seria que essas pessoas separassem esses resíduos, ou a gase, os esparadrapo, aquele material, colocassem numa sacola, ou a agulha, o ideal inclusive que a agulha você coloque primeiro dentro de um recipiente PET, alguma coisa assim, e leve até uma unidade de saúde, pode ser um posto de saúde, um hospital público, e pensa para que se faça o descarte correto. Por uma série de fatores, dentre eles, preservar o meio ambiente, segurança e a segurança da própria pessoa e das pessoas que vão manipular. Um coletor pode se machucar, ele pode se ferir com uma agulha ou com um bisturi. Isso é comum, né? É muito comum. Infelizmente. É muito comum. Então, assim, eu acho que para a preservação do meio ambiente e da integridade física das pessoas que trabalham, dos agentes de limpeza urbana, é importante que as pessoas tenham essa consciência de levar esses resíduos que elas geram em casa para fazer a destinação final adequada. Então, nós estamos batendo numa tecla básica, né, que é a educação. Educação ambiental, que precisa ser estudada desde sempre, desde pequeno, para poder não causarmos prejuízos ou desconfortos ao nosso próximo. A gente tem que pensar no ambiente como um todo, né? E aí, quando a gente pensa no ambiente como um todo, tem pessoas, tem animais, tem a água, tem o ar, e tudo isso tem que se interagir de uma forma harmônica. Então, tanto para nós enquanto indivíduos, quanto para o meio que a gente vive, a gente tem que preservar. Então, a gente precisa ter essa consciência que não é são as pequenas ações que a gente consegue contribuir. Sim, né? A gente transforma as coisas por pequenas ações. Doutor Sidney, muito obrigada. Prazer. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Gostou do tema de hoje? Então acompanhe nosso programa nas redes sociais. Os endereços estão aqui na tela. Tem alguma sugestão? Mande para o nosso e-mail tvdireitonapratica@gmail.com. Até semana que vem. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental,
prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.